para ouvir a santa palavra de Deus. Hoje o culto já foi uma bênção, com os louvores, com as palavras, e através dos louvores, através das palavras pregadas aqui hoje, já foi falado o que o Espírito Santo de Deus mandou passar para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Quando eu vim pregar aqui, a última vez que eu preguei, eu falei sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje o que eu vim falar da oração, o que o pastor sempre fala, o irmão sempre fala, que sem oração não tem vitória. E eu fui ver na Bíblia, você acha em muitos lugares a oração, mais de 100 vezes se você for procurar. Mas eu separei alguns versículos importantes para estar passando para a igreja, e gostaria que os irmãos acompanhassem alguns versículos, e alguns eu vou ler, e para que os irmãos possam meditar, para não ocupar muito tempo, porque o tempo voa, pastor? Mas antes de pregar a palavra, eu gostaria de dizer que a oração já fala tudo. Orar e agir. Então não adianta nós orar e não agir. E não adianta nós orar sem ter fé. É lado a lado, a fé e a oração. Se você orar, mas não tiver fé, não vai ter resultado. Então é importante saber isso, meus irmãos, que quando você orar, ora com fé, que Deus responde as nossas orações. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, no capítulo 6. Aleluias. Eu vou estar lendo do versículo 5 ao 13, para mostrar a importância da oração em nossas vidas, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome. Os irmãos acharam? Quero estar lendo aqui. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos vossos devedores. E não nos endividais a tentação, induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, e para sempre. Amém. Meus irmãos podem se sentar, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Meus irmãos, eu sou prova viva de dizer que essa oração tem muito poder na minha vida, porque Deus deixou o Pai Nosso para que nós orássemos. E aqui diz muitas coisas, mas se tem algo que diz aqui que eu levo para o meu coração e entendo que é a palavra poderosa nessa palavra do Pai Nosso, é o que diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque muitas das vezes nós queremos que sejamos tudo do nosso jeito, mas não é. Vem as tribulações. Me vem à mente quando os discípulos foram passar naquele mar, veio a tempestade, e naquele momento eles perderam a fé, e Jesus veio andando sobre a água, e naquele dia Jesus perguntou para eles onde estava ali a fé deles, e naquele dia foi a vontade de Deus. Deus testou a fé deles,
Aleluia. Então muitas vezes quando nós passamos por tribulação, aflição, é porque Deus nos ama. Ele quer realmente testar a nossa fé e a nossa confiança nele. E foi o que a irmã Fia falou ali, né? Para testificar que ela ora pelo marido dela, pelo filho dela. Ela já teve um resultado com o irmão Marcos. Glórias a Deus, ele está na igreja. Para você ver o quanto a oração tem poder. Então, ela continua assim, minha irmã. Todo o coração orando para o Zé, para a sua família, para os seus amigos, para essa cidade, porque a oração tem poder. Amém? Todo dia cedo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar o Pai Nosso. E depois orar para que Deus venha me guardar no meu trabalho, que Deus venha guardar a minha família. Quando eu trabalhava na roça, a gente estamos sujeitos a levar uma picada de uma cobra. Porque você está ali colhendo um café, de repente você está sujeito. Muitos já passaram por esse momento. Mas o quanto Deus nos guarda. Quando nós oramos com fé, graças a Deus, eu nunca tive essa má sorte de uma cobra me picar. Só que eu trabalhei a vida inteira sujeito a levar uma picada de uma cobra. Então você vê o quanto Deus guarda quando você ora com fé. Então nós temos que orar e Deus nos ensina. Quando nós trancarmos o quarto e orar, Deus nos ouve. Ele até sabe o que nós vamos pedir, mas para cumprir aquilo que você tem um desejo no coração, Ele quer ouvir a tua voz. Nós temos também que orar com fé e orar pelos nossos familiares. Quantos estão no mundo da bebida, ou no mundo da droga, ou que o inimigo tem afrontado para tirar da presença da igreja? Mas o que nós temos que fazer como servos de Deus é orar por eles. Quantas vezes eu tenho orado pelos meus irmãos, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos vizinhos, por essa cidade, pelo Brasil. Deus sabe, quando eu estou na igreja, quando eu estou na minha casa, eu oro por aqueles até que estão presos. Porque muitas das vezes, não é porque eles estão presos que Deus não ama ele. Jesus morreu por todos nós, para que todos nós nos arrependêssemos e tivesse a vida eterna. Então, quantos daqueles que estão presos, que um dia pode se arrepender e pregar a palavra de Deus aqui? Então não há perdido para Deus. Deus resgata aquele que Ele tem como escolhido e que Ele tem como plano. Jamais podemos julgar aquele que está no mundo do pecado, porque Deus pode ter a obra na vida dele e Deus fazer um milagre. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter essa ciência, nós temos que fazer a nossa parte. Esses dias eu contei aqui na igreja, eu pedi, orei para Deus com fé para que Ele pudesse me dar um emprego registrado, e Deus ouviu a minha oração. Aleluia, glórias a Deus. Estou trabalhando registrado, estou ganhando um salário bom, e eu só tenho a agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também, eu vou abrir aqui para não ocupar muito tempo, porque as horas voam, mas eu vou abrir aqui uma palavra que Deus me mostrou aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Aleluia, glórias a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Aleluias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria também de abrir lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Aleluia, glórias a Deus. Que está escrito: e qualquer coisa que lhe pedirdes dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando nós fazemos aquilo que agrada aos olhos de Deus, o que nós pedimos, nós
vamos receber, porque na sua palavra diz que Ele realiza até os desejos dos nossos corações, se aquilo for bom e se aquilo for da vontade dEle. Então nós temos que fazer aquilo que agrada à vista de Deus, os olhos de Deus, para que Ele nos abençoe. Aleluia, glórias a Deus. E gostaria também de abrir, meus irmãos, em Lucas. Louvado seja o nome de Deus. Lucas 11, 9 e 13. Meu Deus maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus. Lucas 13. Está procurando aqui, meus irmãos. Eu deixei anotado, porque eu tenho uma certa dificuldade de estar decorando a palavra, mas eu tenho me esforçado para poder estar entendendo o que Deus quer nos falar através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Estou procurando aqui em Lucas 6, do 17 ao 18. Glórias a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Não, meus irmãos, me perdoem. Lucas 11, do 9 ao 13. As 11. E vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharais, bater e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, aquele que bate e abrir-se-á. Foi o que eu disse. Quando eu pedi um emprego, eu tive que dar um passo. Eu tive que entrar em contato com um cara que me contratou, e ele me chamou, e hoje eu estou trabalhando. Então, quando você pede, a porta se abre, é Deus que abre. Mas se você encontrar aquele emprego que você procurou, você tem que se esforçar para continuar a porta aberta. Porque se você pedir para Deus abrir uma porta, chegar lá, você não se esforçar, a tendência é você perder aquele emprego. Assim como Deus pode te dar uma casa, se você começar a gastar dinheiro à toa ou cair no mundo errado, você pode perder até aquela casa. Quantas pessoas hoje estão aí no mundo das drogas, né? E que envolveram justamente com a pior droga que hoje tem destruído vidas, que é o crack. Quantas pessoas hoje são empresários, pessoas bem de vidas que hoje vivem na rua. Então nós temos que valorizar aquilo que Deus nos dá, amém, meus irmãos, e dar valor. Glória a Deus. Agora eu quero estar lendo aqui, para que os irmãos possam meditar, mesmo que não der tempo de procurar que a hora voa. Eu quero estar lendo em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplia dos justos. Foi o que a irmã falou, né? Que nós temos que orar um pelo outro, e a palavra de Deus confirma aqui, né, meus irmãos? E também estão lá em Salmos, no capítulo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Quem é o piedoso? Aquele que tem piedade do próximo. Quando nós oramos pelo próximo, Deus ouve e sabe que nós estamos orando, né? Porque quantas vezes a minha mãe orou por mim, quando eu estava lá no mundão, bebendo, brigando, fazendo o que é errado, e a minha mãe, com certeza, lá na minha casa, ela suplicava para Deus por mim.
teve piedade da minha alma, e graças a Deus eu fui resgatado por Jesus Cristo, e eu estou aqui pregando a sua palavra, porque se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu estaria morto ou preso, ou em uma cadeira de roda, porque hoje em dia o valentão não adianta de nada, ou ele morre, ou ele vai preso, ou ele fica numa cadeira de roda. Eu fui assim, só que Deus tinha obra na minha vida, por isso que Ele me livrou e me deu a chance de poder pregar sua palavra hoje aqui. Também está lá em Salmos 65, louvado seja o nome de Deus. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Estão também lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto eu digo o que vos pedi em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Foi o que eu disse: quando nós orarmos, nós temos que ter a fé, porque os dois é junto. Você tem que orar, mas crer, e assim você já recebeu. Isso já aconteceu comigo já, meus irmãos. Por isso que eu digo que a oração, ela tem a importância de quando você ora com fé, aquilo se realiza. Esse dia foi falado, que eu tinha vontade de ter um freezer, vender sorvete, e hoje se cumpriu. Graças a Deus, foi um desejo do meu coração. Eu orei, pedi e recebi. E graças a Deus, eu glorifico o nome de Deus aqui por isso, meus irmãos. Estão também lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Se alguém se recusar a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Imagina, se você não cumprir a lei de Deus, a sua oração será em vão. Como que Deus vai atender um pedido daquele que o desobedece? Deus é misericordioso, mas Ele quer que você obedeça a lei dele, para que você possa ser abençoado com suas bênçãos. Amém, meus irmãos? E também está escrito lá em João, capítulo 14, do versículo 13 e 14: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vos pedirdes em meu nome, eu farei. Amém, meus irmãos? Então, quando vocês orarem para Deus, peça em nome de Jesus, porque Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, toda vez que nós orarmos, nós temos que lembrar do nome de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Muitas vezes, meus irmãos, eu já fui católico. Todas as vezes que eu rezava, eles falam, eu não colocava em nome de Jesus. Foi a maneira que eu aprendi lá. Mas quando eu fui conhecendo a verdade me libertou. Eu comecei a aleluia, glórias a Deus, pedir tudo em nome de Jesus, e que se assim for a vontade dele, que seja feita. E se algo que eu pedir não for da vontade de Deus, que eu não receba, porque Deus conhece lá na frente. Aleluia, meus irmãos. Também está lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Aleluia, glória a Deus. Olha aí o que é um servo fiel de Deus. Imagina, Elias orou para não chover e não choveu. Para você ver o poder da oração e o poder que é ser obediente a Deus. Porque se ele não fosse obediente, Deus não teria ouvido a oração dele. Mas ele teve a capacidade de orar e não chover, e depois orar e chover, e produzir frutos. É para você ver como é o poder de Deus na vida de Elias. Amém, meus irmãos? Eu estou lendo aqui porque a hora voa. Eu gostaria de ler
o que eu tirei aqui, né, meus irmãos? Eu tirei alguns versículos mais importantes para nós estar meditando nessa noite. Está lá também Marcos, capítulo 9, versículo 29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. O que significa, se uma pessoa estiver endemoniada, ele só é expulso aquele espírito através da oração e daquele que está com Deus. Não é qualquer um que consegue expulsar um demônio que outro não. É aquele que está com Deus para conseguir fazer isso. Amém, meus irmãos? Para ter o efeito que o inimigo obedecer àquele que está fiel a Deus. Louvado seja o teu nome. E eu gostaria, meus irmãos, também de estar lendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, 16 e 18. Regozijai-vos sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Orar sem cessar, né, meus irmãos? Se você estiver na sua casa, ore. Se você estiver no seu trabalho, ore. Se você estiver na rua, quando você puder, ore. Oração tem muito poder. Eu tenho orado pela minha família, o inimigo tem se levantado. Eu sei a luta que eu passo, eu sei a luta que a minha mãe e meu pai passam, minha família passa, mas nós temos que interceder. É uma coisa que nós devemos fazer, interceder por aqueles que estão no mundo, porque creio que no momento de Deus, Deus vai trazer a resposta. Amém, meus irmãos? Continue orando pelos filhos de vocês, pelos maridos de vocês, pelos amigos de vocês, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta, se for da vontade dele. Amém, meus irmãos? Está também escrito em Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. O que é ser paciente? É ter a paciência e esperar em Deus no momento da dificuldade. Porque se nós, no momento da tribulação, no momento que o inimigo vier trazer tempestade, e nós perder a paciência, nós perdemos a bênção. Mas se nós dobrar o joelho no chão e orar, Deus vai entrar com providência. Amém? Quando acontece alguma tribulação, eu oro e peço para meus amigos também orar junto. Peço para o pastor Givaldo, para o irmão Ailton, para o pastor Antônio, para a missionária Dirce, para todos que eu conheço, para orar junto comigo. Eu faço esse pedido, porque quanto mais oração, mais Deus ouve e mais Deus atende. É por isso que eu vim falar hoje sobre a oração, pelo poder que tem a oração. Nós temos que colocar isso no coração. Em qualquer momento de nossas vidas, vamos orar. Orar com fé, que Deus tem a resposta. Amém? Atos 16, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Aleluia, glórias a Deus. Se Paulo e Silas não tivessem orado, não tivessem louvado e tivessem murmurado, teria acontecido aquela bênção? Não. Deus já colocou eles dentro de uma, permitiu ele estar dentro de uma prisão para fazer um milagre, para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Quando nós passamos por uma luta, como eu disse, é para que Deus nos livre e nós exaltamos o nome dele. Amém, meus irmãos? E Marcos 1,35 diz que Jesus orou. Então o que eu tenho a dizer é o quê? Se o próprio Filho de Deus
em todos os momentos, ele consultava o Pai. Ele consultava, subia aos montes, ele orava, porque ele tinha intimidade com o Pai. E tudo que ele fosse fazer, depois de orar, ele tinha o poder de curar, de libertar, de expulsar demônios, porque ele era o Filho de Deus, ele era o poderoso, mas ele também orava. Então nós, como disse, em todos os momentos das nossas vidas, na tribulação ou até mesmo no momento bom, vamos orar. Quando estivermos na aprovação, orar para Deus livrar. E quando estivermos na bênção, orar para agradecer. E nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, em nome de Jesus, para que os irmãos possam chegar nas suas casas, meditar e saber que a oração tem o poder de transformar vidas.